Pessoal, olha essa. Quem investiu R$ 10.000 na Petrobras há exatamente 10 anos atrás, hoje teria, surpreendentemente na sua conta, R$ 80.494,79. Isso mesmo. Tá triste ou tá alegre? Mas deixa eu dizer mais uma coisinha para você. Esse resultado expressivo não se deve apenas à valorização das ações, né? De cada cotinha ali que você tem na sua carteira, ou teria, né? Na sua carteira de investimento. Mas também, pessoal, por causa da distribuição robusta de dividendos, tá bom? Ao longo desses 10 anos pela empresa Petrobras. Então, se você investiu, joia! Se você não investiu, tristeza, porque realmente isso é algo extraordinário. Essa nossa gigante, né, do petróleo, ou seja, a maior empresa do Brasil, com o maior valor de mercado, hoje, atualmente, quando eu acabei de fazer essa aula aqui, ou fazendo essa aula aqui, ela estava valendo 422 bilhões de reais. Portanto, é a maior empresa com o maior valor de mercado aqui do nosso país. O que é que essa empresa tem provado? Ela tem provado ser altamente rentável para investidores de longo prazo. Então, se você quer saber mais um pouquinho sobre isso, né? Entender como isso aconteceu, você precisa ficar aqui, porque a aula já está começando. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Tá certo, pessoal? Eu sou Mano Grau e, claro, tô nesta mesma caminhada com vocês, ou seja, poupando um pouquinho e investindo um pouquinho também. E, claro, usufruindo dos resultados, tá certo? Olha só, recentemente vocês devem ter acompanhado aí pelas mídias, nas suas diversas formas, né? Que a companhia, ou seja, a Petrobras, ela lucrou no primeiro trimestre de 2025 35 bilhões de reais, que é um aumento considerável quando a gente compara com o mesmo período do ano de 2024, que, né, foi arrecadado aí 23,7 bilhões, tá certo? Pronto. Então, diante desse contexto, eu vou passar a mostrar para você detalhes como é importante investir ao longo prazo, ou fazer investimentos de longo prazo, em uma empresa como esta, a Petrobras, tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos deixar de conversa e vamos para o que nos interessa aqui. Então, primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre a trajetória da Petrobras, né, nessa última década, que rendeu tanta alegria para quem investiu nela aí os R$ 10.000, tá certo? Então, veja só, de fato, minha gente, de fato, né, a gente tem que considerar que a Petrobras ela passou por diferentes ciclos econômicos nesses últimos 10 anos, né? E quando eu falo de ciclos econômicos, eu não posso deixar de lembrar de crises políticas, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí eu falo de guerras, né, conflitos políticos internacionais e nacional.
tá certo? Além desse fator, a gente tem que imaginar que ao longo desses 10 anos, a Petrobras passou por diversas mudanças de gestão. Cada gestor, né, durante cada governo, teve uma cabeça, tinha uma cabeça, né, uma forma de pensar. E dependendo do governo, né, que estava no comando do país, certamente esses gestores aí, né, vão atuar de acordo com os interesses desse governo. Tá certo? E olha só, né? No último governo, no governo passado, houve várias mudanças na gestão da Petrobras. Foi uma verdadeira esculhambação. Mesmo assim, a empresa, ela, né, se sustentou e chegou até agora com esses números maravilhosos. Por outro lado, né, a gente tem que imaginar que ao longo desses 10 anos, houve uma variação de preço do petróleo, né, em linhas internacionais, que influencia também na produção, né, e na distribuição de dividendos. Ainda assim, meus caros colegas, caros amigos e amigas, né, o que é que a gente mostrou? Que a Petrobras, ela conseguiu entregar resultados realmente surpreendentes, como este que eu acabei, né, de falar para vocês na introdução dessa aula. Portanto, caros, minhas caras e meus caros, olha só, quem apostou, né, na resiliência desta empresa, desta companhia, certamente colheu frutos extraordinários. Eu estou dentro desse contexto aí. Eu estou dentro desse universo de pessoas que acreditaram na resiliência da Petrobras. E isso é muito importante, tá certo? Seguindo, olha só para vocês terem uma ideia de quem investiu, né, na Petrobras, né, um histórico mesmo de distribuição de dividendos, e eu estou aqui simulando aí uma simulação do retorno de quem investiu em 5, 10 e 15 anos, né? Então, ó, além desses fatores aí já colocados anteriormente, portanto, o histórico de dividendos da companhia chama bastante atenção, tá certo? De todos que pensam em estudar, né, o mercado financeiro de um modo geral, tá bom? Então, ó, pessoal, em períodos, atenção, em que o petróleo está valorizado ou em que há um fluxo de caixa robusto, se você imaginar, né, os investimentos aí nesse contexto entre 5, 10 e 15 anos, olha o que, digamos, você pode ou poderia ter, digamos, usufruído, tá certo? Ó, quem investiu, né, em 2010 teve uma valorização no período, uma valorização de 348,62% dos seus investimentos. O ganho total, né, entre valorização da ação e, claro, a distribuição de dividendos foi de R$ 44.862,12. Quem investiu em 2015 para cá teve uma valorização de 704,95% nesse período. E um ganho total, pessoal, lembro, valorização das ações e distribuição de dividendos, de R$ 80.494,79. E quem investiu, né, de 2020 para cá, ainda teve ou está tendo aí um lucro de 453,94%, cerca, portanto, de valorização, de ganho de 55.394,27. Pessoal, portanto, fica claro aí para todos nós, para qualquer um, né, para o mercado financeiro, para os investidores de um modo geral, né, que é evidente, né, que a melhor janela de investimentos foi, sem dúvida nenhuma,
a última década. Portanto, essa última década trouxe muita alegria para quem fez esses investimentos. Onde, portanto, o investidor, tá certo? Viu seu patrimônio fazer o quê? Multiplicar-se por mais de 7 vezes. Essa é uma realidade, né, que a gente, portanto, pode comprovar com a Petrobras. Então aí, ó, você está observando que nesse período aí, atenção, nesse período, a distribuição de dividendos foi um diferencial estratégico. Isso mesmo, pessoal, né? Esse ponto é fundamental a gente aqui reforçar, né? É que do total dos 80.494,79 reais acumulado na simulação desses 10 anos, tá certo? 28, atenção, pessoal, 28.035,28 são decorrentes da distribuição de dividendos. Isso, portanto, meus amigos, minhas amigas, demonstra que, além da valorização de cada cotinha de ação que você tem lá, né, na sua carteira, ou tivesse na sua carteira, a política de distribuição de dividendos ou de proventos da Petrobras foi um grande motor, portanto, foi determinante para esse retorno maravilhoso, tá certo, pessoal? Muito importante a gente, portanto, ficar ligado nisso. Então, se a gente observar, né, a análise dos resultados, fazer uma análise dos resultados recentes, o que é que a gente vai perceber? Que o resultado desse primeiro trimestre, os 35 bilhões de lucro líquido, comprova que essa empresa, né, nacional, esse é um patrimônio do Brasil e dos brasileiros, seu e meu, né? Isso aí mostra que a empresa mantém, portanto, essa capacidade, né, de gerar lucros bastante expressivos, né? Afinal, né, esse registro aí dos 35 bilhões de lucro líquido não é qualquer coisa, não. Tá certo, pessoal? Então, a nossa companhia, a Petrobras, esse nosso patrimônio brasileiro, do povo brasileiro, está demonstrando que bastante eficiência operacional, tá certo? E mesmo em um cenário, né, que é cada dia desafiador, né? Esses cenários dos últimos anos aí, de guerras, né, de conflitos, né, aí, nesses países como Rússia e Ucrânia, né? Esse extermínio, né, que Israel está cometendo sobre o povo da Palestina, mesmo diante desses contextos todo aí, a Petrobras está dizendo, ó, nós temos eficiência operacional, nós estamos dando lucro e vamos distribuir isso com vocês, tá certo? Então, isso é muito importante, meus amigos, para a gente, portanto, digamos, não ter receios, tá certo? Não ter receios aí de que, de fato, esta empresa é uma fonte, né, de riquezas, né? Ok? Mas vamos continuar. Ó, outra coisa que a gente precisa ficar ligado aí é entender quais são os fatores que influenciam esse desempenho extraordinário da Petrobras. Então, é muito importante destacar, né, que esses retornos que a gente está exaltando aqui da Petrobras estão diretamente ligados a alguns fatores. Fatores como cenário político, pessoal. As decisões governamentais, com certeza,
vão sempre impactar diretamente a política de dividendos e os investimentos da empresa. Outro fator é o preço do petróleo, né? Como uma petroleira, a Petrobras é sensível às oscilações no mercado, não é, internacional de commodities. Então, o preço ora sobe, ora desce, mas mantém aí essa consistência da Petrobras. E por fim, pessoal, depende também desse outro fator, que são as estratégias de alocação do capital, né, desses lucros. Então aí a gente tem que entender que a definição entre priorizar a distribuição de dividendos e investir ou reinvestir, né, no próprio negócio também vai influenciar, vai interferir, sem dúvida nenhuma, no retorno a nós acionistas. Portanto, meus amigos e minhas amigas, embora a Petrobras, né, essa nossa empresa, esse nosso patrimônio, tenha entregado ótimos resultados nos últimos 10 anos aí, o futuro continua sempre dependente desses vetores aí que eu estou colocando, que eu estou apresentando para vocês, tá certo? E a propósito desses fatores aí, né, que vocês estão percebendo aqui, né, o que é que eu posso observar, né, sobre essas questões? Olha só, se a gente for entender, atenção, certo? Se a gente for dar uma olhada nos investimentos, né, ou na evolução dos investimentos que a Petrobras tem feito nos últimos anos, né, praticamente 10 anos, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar uma evolução desses investimentos. Então, a Petrobras lucra, né, e reinveste, além de distribuir dividendos para nós. Olha aí que vocês podem observar, ó, em 2015, 10 bilhões investidos, em 2016, 15 bilhões e 200 milhões, em 2017, 19 bilhões e 800 milhões, 850 milhões, em 2018, 27 bilhões e 430 milhões, 19, 35 bilhões e 620 milhões, 2020, 42 bilhões e 800 milhões, 2021, 53 bilhões e 100 milhões de reais, 22, 61 bilhões e 400 milhões, e nos últimos 3 anos, né, houve, digamos, um aumento ainda maior, né, mais expressivo, né, dos investimentos na Petrobras. Então, o governo que está aí, ele está investindo firmemente. Aí, ó, 61, em 2023, 72 bilhões e 900 milhões. Em 2024, 77 bilhões e 850 milhões. E até agora, em 2025, foram investidos cerca de 80 bilhões, 494 milhões e 79 mil reais, tá certo? Então, isso é extraordinário e a gente não pode deixar de considerar todos esses vetores, todos esses fatores, né, pelos quais, digamos, a Petrobras se orienta, né, para gerar, né, riqueza, ou seja, lucro, e, claro, né, reinvestir e, por outro lado, né, distribuir dividendos para os seus acionistas. Então, por fim, quais são as perspectivas para os próximos anos, né, em relação à Petrobras? Bem, as perspectivas, pessoal, pode ser caracterizada ou apontada em 2 direções. A primeira é a de otimismo, tá certo? É uma perspectiva otimista, porque se os preços do petróleo se mantiver elevados,
e a política de dividendos continuar dessa forma agressiva, né? Então o investidor pode, claro, esperar excelentes retornos. Por outro lado, tem que ser de cautela. Tem que ser, portanto, uma perspectiva de muita cautela. Por quê? Caso haja mudanças na política de distribuição de dividendos, né, por pressão política, né, os dividendos, claro, vão diminuir. E isso aí complica para o investidor, né? De qualquer maneira, meus amigos e minhas amigas, a Petrobras segue oferecendo uma tese de investimentos interessantíssima, tá certo? Embora, né, apresente volatilidade em virtude, né, de trabalhar com quê? Com essa coisa do mercado de petróleo, né, que vai, desce, é influenciada por diversos fatores. Isso porque, pessoal, no cenário em que nós nos encontramos atualmente, né, não só nacionalmente, mas internacionalmente, há incertezas. E isso faz parte do mercado, né, de investimentos. Né? Por quê? Né? Sobre como vai ser continuada ou não a política de dividendos, os investimentos, a alocação desses capitais, reinvestimentos deles ou não. Agora, o que é que eu posso, digamos, antecipar aqui? Que, embora, né, essas preocupações exista, essa tese de retorno, né, de dividendos, né, de investimentos interessantes aí da Petrobras, vai sempre permanecer consistente, né, mesmo que os preços do petróleo caiam, né, e fiquem em patamares abaixo, né, do que se espera, né, do petróleo no mundo e em especial, né, da Petrobras aqui no Brasil. Portanto, era sobre isso que eu queria falar para vocês e eu espero, né, que isso, digamos, desperte aí nos nossos seguidores, em vocês, meus seguidores, desperte, digamos, uma crítica, desperte uma reflexão, né, sobre a importância do investimento de longo prazo em empresas como a Petrobras e outras, né, que estão aí dando sopa no mercado financeiro. Tá certo? Era isso que eu queria falar, portanto, para vocês. Bem, vocês sabem, eu sempre reforço, que as minhas aulas não são recomendações de investimento. As minhas aulas são uma partilha de experiência. Eu estou dizendo para vocês, em outras palavras, o que é que eu fiz, né, que deu certo ou que deu errado. Tá certo? É, portanto, uma partilha, nunca uma recomendação de investimento, porque o dinheiro é seu e você faz dele o que você quiser. Reforço, né? Continuo sendo associado à Amazon, vou sempre divulgar os produtos da Amazon nas minhas redes sociais, né? Apresentando os links para que vocês realizem um estudo dos produtos que eu estou apresentando e, quem sabe, comprem se for, né, da sua necessidade. Por outro lado, né, só reforçar que tenho aí os meus livros de educação financeira expostos na Amazon.com ou na Amazon.com.br, tá bom? Então, eu tenho aí Malu, né, a moeda mágica e as crianças sábias de Eudoria. Eu tenho aí, né, o papel das mesadas na educação financeira de crianças e adolescentes. E eu tenho aí, Laura e Tomás, uma história de amor e finanças. Se você quer saber mais, né, clica aí nos links desses nossos produtos e, né, estude se vale a pena ou não adquirir, tá bom? Abraços, muito obrigado. Peço que compartilhem essa minha aula, que curtam, tá certo? E até a próxima.